Você sabe quando o filme é verdadeiramente bom quando ele consegue criar algum tipo de sentimento no espectador. Medo, horror, pânico ou algum tipo de trauma. Quem é que nunca foi pra praia e teve aquele sentimento de e se eu mergulhar aqui e de fato tiver um tubarão? Mesmo sabendo que esse tipo de predador não é nativo daquela região, daquele mar específico. Pois é, o filme Tubarão, lá dos anos 80, lá de 70, né? Eu acho que do Steven Spielberg, criou isso com uma maestria, né? Ali o cara deu aula de cinema e como criar tensão com uma trilha sonora intrigante, imagens que vinham, né, com a câmera debaixo da água, então tu sempre via através da ótica, né, da perspectiva do predador, né? Então sempre criando aquela tensão e antecipando o horror, né? Então não é a primeira vez que a gente vê animais, né, se transformando em monstros no cinema, né, usando animais como monstros. Serpentes, tubarões, crocodilos, aranhas. Pois bem, nesse filme aqui que a gente tá falando agora, Animais Perigosos, o nome ele já é provocativo, né? Aqui os animais perigosos, do qual o título se refere, com certeza não são os tubarões. Apesar de sim, os tubarões estarem tendo um papel aqui junto ao antagonista, mas o verdadeiro monstro do filme é um ser humano. E essa é a premissa que eu achei interessante e me fez ter vontade de assistir. O filme não tem vergonha nenhuma de assumir que ele é um terror B, né? Mas mesmo assim, ele entrega excelentes efeitos práticos, uma premissa muito interessante, um elenco muito carismático, incluindo o ator que faz o vilão do filme, né? Temos aqui a Zephyr, que é uma protagonista Final Girl muito bacana, muito perspicaz. Ela não é pamonha, ela não é uma vítima fácil e deixa o filme ainda mais interessante. Você torce por ela, né? E torce por outros personagens que o filme vai nos apresentando também. O filme começa com um casal buscando aventuras na Austrália, né? São turistas e acabam contratando os serviços desse cara muito exótico que tem um barco e leva as pessoas para umas aventuras em alto mar, nos mergulhos em gaiolas com tubarões. Então é uma prática que existe, né, no mundo real. Ali ele joga baldes de sangue na água, os tubarões vêm, as pessoas mergulham nas gaiolas e até então o perigo está nos seres marinhos, né? Porém, ali a gente percebe que quando a primeira pessoa volta pro barco, ele recebe bem e tal. Quando o rapaz volta, lá, ele é a primeira vítima. Então, isso não é nenhum spoiler. Eu acho que essa cena tá no trailer, inclusive. Então, você percebe que ele leva as pessoas para uma armadilha, né? São pessoas que ele imagina ou pressupõe que não serão procuradas. Ele leva em alto mar e grava e documenta todas as suas vítimas. E é aí que a gente vai, em algum momento, em alguma circunstância, acompanhar a história da Zephyr, que é uma jovem surfista que se encontra em apuros quando ela é sequestrada por esse cara, levada para esse barco e tem que sobreviver e fugir dele, né? Então, várias conveniências de roteiro acontecem ali, mas elas são bem perspicazes, são interessantes, não são tão gratuitas assim. E aí a gente vai, aos poucos, acompanhando essa personagem, sua jornada de sobrevivência e luta pela própria vida. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a história, dos pontos positivos, sobre alguns simbolismos que a gente pega aqui no filme, mas para isso a gente vai ter que entrar na parte com spoilers, ok? Então, vejo vocês depois. Caso você não tenha assistido esse filme, eu recomendo fortemente que pule essa parte de spoilers e vá ver o vídeo. E depois, aliás, vá ver o filme, né? Depois volte aqui para ver o vídeo. E deixe aqui nos comentários o que você tá achando desse formato novo, né? Não é um formato definitivo, tô tentando entender aqui como a plataforma funciona, se vai ter um melhor alcance, se as pessoas gostam mais desse formato menos técnico, né? É um pouco mais descontraído aqui, eu falando com a câmera, menos posicionado, menos cenário, mais foco na narrativa, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse novo modelo. É só um teste. Se as pessoas preferirem que eu volte no modelo anterior, eu volto também. Eu tenho um formato de vídeo que já vem fazendo por algumas semanas, alguns meses, né? Mas você já deve ter notado que, por exemplo, no último vídeo é diferente do formato que eu gravei no filme O Grito, né? Que eu mudo um pouquinho a posição da câmera. Eu queria saber de vocês se vocês estão gostando, se tá legal, se não tá.
é importante para o nosso canal crescer, né? E essa é a meta. Conto com vocês e vejo vocês na parte com spoilers. O filme em si ele tem uma premissa bem interessante e um pouco diferente, né? A gente acompanha aqui um cara que é um serial killer, que ele não mata diretamente as suas vítimas, né? Algumas pessoas acabam entrando no seu caminho, atrapalhando os seus planos e acabam, né, tendo um destino aí bem cruel pelas suas mãos. Mas no geral ele sequestra suas vítimas, as aprisiona em armadilhas para atrair tubarões e quem faz o estrago no final são os tubarões. Mas quem as coloca ali é ele, né? Aqui a gente eu tô falando do personagem Tucker, né? Que é interpretado pelo personagem Jai Courtney. Esse cara é muito massa porque assim, eu já vi ele fazendo aquela série da Netflix, Terra Selvagens, né? Lá ele é um antagonista. Ele também faz o Capitão Boomerang no primeiro Esquadrão Suicida. Então ele sempre faz uns papéis meio maluco, né? E ele é um bom ator, ele tem muito carisma. E ele consegue carregar ali com suas expressões marcas de um passado sombrio que o filme não aborda de forma escrachada, mas a gente passa a entender ali que ele tem a construção clássica de um serial killer, né? O abandono materno, a falta do amor materno. É interessante porque tem um momento no filme que ele tá ali dirigindo seu carro e ele passa por uma cidade pequena ali, ele tá buscando suprimentos específicos e ele vê de costas uma mulher que não aparece o rosto, com uns dreads, um vestido meio hippie, assim, e parece que ativa um gatilho nele, assim, ele até fica nervoso, né? E depois ele pega e sai fora. Então a gente começa a perceber que esse detalhe ele não é jogado aleatório, né? Então muito provavelmente ele teve uma mãe, talvez, aqui eu tô criando especulações, talvez ele teve uma mãe que era mais hippie, uma mãe talvez muito jovem, acabou abandonando ele, então é um garoto né, que cresceu sozinho, tanto que ele fala que quando ele era pequeno ele foi atacado por um tubarão, né? Ele mostra uma cicatriz gigantesca nas costas e ele fala que a culpa não era dos tubarões, e ele não culpa ninguém. Mas talvez ele culpe a irresponsabilidade e a falta de uma mãe, né? Tanto que as vítimas deles são sempre mulheres, ele seleciona mulheres jovens, coloca elas nas armadilhas e são devoradas pelos tubarões. Ele, inclusive, fala que os tubarões são animais incompreensíveis, né? E eles são tratados como monstros por muitas pessoas, quando, na verdade, eles organizam o caos da natureza. Se você tira os tubarões do meio ambiente, o caos iria se proliferar e os seres inferiores iriam se dar bem. Então ele se coloca na posição de um predador, um tubarão, e que o que ele está fazendo ali é controlando o caos, organizando o caos. O tipo, tá eliminando da natureza ou do mundo as pessoas que ele enxerga como fracas e vulneráveis, né? Então, você percebe que ele tem todos os traços de um psicopata quando, antes dele matar as pessoas, né, de botar para os tubarões, ele corta uma mecha de cabelo delas, bota numa fita VHS, na qual ele documenta, né, ele fica documentando o ataque dos tubarões. Então, ele tem muita crueldade, uma frieza, assim, ó, infinita, e ele é um cara bem violento quando precisa ser. Ele é bem chucrão, aquele burucutu agressivo. Eu vou chegar no momento que ele tem um confronto, né? Mas a gente dá volta aqui para falar da Zephyr, né? A Zephyr, ela não era uma cliente dele, nem nada disso. Foi só o lugar errado na hora errada. Ela tava tendo um relacionamento com um cara que ela conheceu num dia específico ali, né? O cara veio pedindo um cabo para fazer chupeta na bateria do carro. Ela meio que tava dando fora nele, ele pediu, né? Insistiu um pouco, enfim. Fizeram uma amizade, logo já estavam lá no bem bom, enfim, estavam ali se paquerando. Porém, ela tem um pouco de receio de se vincular com as pessoas, né? Ela prefere ir pro mar, surfar, por exemplo. Ela coloca para esse rapaz dizendo que a necessidade dela ir pro mar é justamente porque ela não tem nada que faça ela voltar pra terra, digamos assim, né? Ela se encontra quando ela tá em solidão, né? E depois dessa noite que eles estão juntos ali, ela pega e pula fora na madrugada com a van dela, ela mora numa van, né? E vai surfar de madrugada, no começo da manhã ali, 4 e pouco da manhã. Só que daí ela tem um contato com esse Tucker, e ele até apresenta um auxílio ali pra ela, porque ela perdeu a chave que faz aquela parada da prancha de surf lá, não sei o nome, daquelas... Esqueci o nome.
enfim, não é relevante. É uma ferramenta que ela precisa de ajuda, ele oferece e tal, é solícito. Ela tá trocando uma mensagem com o carinha ali, perguntando, por que tu foi embora? Daqui a pouco ele vem por trás dela, pega um pacote ali de plástico, asfixia ela e daí ele aplica uma injeção que ela dorme, amarra ela e ela acorda no barco. Quando ela acorda no barco, ela acorda junto com a moça que ainda estava viva, do começo do filme. Porque no começo do filme chega ali um casal, né, que tá no trailer, inclusive, aquele cara que vai fazer um mergulho com a namorada e tal, aí quando eles voltam pro barco, ele dá uma furada no pescoço do cara, o cara cai morto lá, e enfim, ele ainda não matou a moça, mas ele ainda iria matar. Mas ele gosta de fazer o espetáculo dele, né? Então, a Zephyr tá ali desesperada, ele amarra as duas lá pra fora. A menina, que é britânica, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela agora, mas ele pega, amarra ela e com um guindaste, assim, ele bota ela na água do mar até aqui, mais ou menos nessa altura. Tá cheio de sangue de animais que ele joga na água para atrair os tubarões vêm e matam ela. Mas aí ele grava tudo isso, ele documenta tudo isso e depois ele prende a garota Zephyr no quarto lá de novo em isolamento, que ela sabe que na próxima noite seria a vez dela. Então ele sempre vai documentando tudo e age naturalmente. Achei maluco. Tem uma hora dele dançando ali, um momento bem cômico, inclusive, só de cueca, roupão. Assim, estou feliz, fiz o meu trabalho. E na manhã seguinte ele vem conversar com ela, ele fala assim que ele gosta dela porque ela é lutadora, né? Ela não é como as outras mulheres, ela resiste, ela briga, assim. Ela é muito como ele, ela fala assim, a gente não tem nada em comum. Ele fala, claro que temos, a gente somos como tubarões, né? Tubarões não são presas fáceis, enfim. Daí ela pega e fala assim, tu não é um tubarão, tu é um garoto mimado que não teve o amor da própria mãe e aí tá descontando a raiva nas mulheres. E aí, quando ela joga isso, ela tipo, deduz isso, ela só blefa, né? Tu vê que as feições dele mudam, assim, daí tu pega, acho que pegou na ferida, então é bem isso que a gente começa a perceber. Quer ver um link interessante? Quando ele recebe aquele casal no começo do filme, ele, todo solícito, né? Vamos fazer um mergulho. Ele queria acalmar o casal, que a menina tava meio nervosa. Tal. Não, vamos fazer. Ele pegou as mãos dos dois e começou a fazer, eu vou invocar com vocês aqui agora um ritual ancestral, né? Que eu aprendi nesses muitos anos no mar, que ajuda a acalmar os ânimos e tal. Daí, beleza, daqui a pouco ele começa Baby Shark, baby. Pô, é um momento bem divertido. Ele cativa as duas pessoas. Eles mergulham, vê os tubarões. E só quando eles voltam pro barco, que daí ele passa a faca no pescoço do rapaz e joga ele. E aí começa o filme, né? Essa música do Baby Shark, dá pra ver que ele canta ali, né? Pra entreter eles e tal. Mas ele fica com essa música na cabeça, né? Já prestou atenção na letra dessa música? Ela é uma música infantil, né? Estourou ali acho que no começo dos anos 2016, 2017, assim, no YouTube, é uma música muito famosa, né, para as crianças, né? Mas ele fala do Baby Shark, né, fala da Mommy Shark, do Daddy Shark, né, da família dos tubarões, né? Quando ele é confrontado pela Zephyr naquele diálogo, ele só ignora ela e deixa ela presa no quarto, né? Aí ele vai preparar a substância que ele injeta nelas para elas dormirem até ele poder amarrar, botar lá fora, tal. Quando ele tá ali amassando umas cápsulas medicinais, assim, ele tá com os olhos em lágrimas, assim. Tipo, sabe aquela mistura de raiva e tristeza junto, assim? E ele começa a esmagar aquilo ali só que ele tá cantarolando alguma coisa bem baixinho. Se tu prestar bem atenção, ele tá cantando a parte do Mommy Shark, da música Baby Shark. A gente fala, ele tem alguma coisa com a mãe, com certeza, né? Já percebeu que as histórias dos serial killers, no geral, sempre tem um problema com a mãe? Tanto na vida real quanto no cinema, né? Presta atenção ali no Norman Bates, né, do Bates Motel, é sempre um lance com a mãe, né? Loucura. Aí, enfim. Aquele rapaz que saiu com a Zephyr na noite anterior, ele achou estranho ela não ter respondido, ele foi até ela e tal. Ele achou a van dela e o celular dela tava tocando lá dentro, então ela não tava ali, mas a prancha também não tava. O que o assassino fez, né? Ele levou a prancha dela, quebrou, jogou em alto mar pra dar a impressão que quando a maré jogasse lá pras pedras, a menina foi surfar e morreu. Acontece, acidentes acontecem. Ele forjou esse acidente. Só que o cara não tava acreditando nisso. Esse rapaz ali, né, depois dessa longa noite de amor, né? Eu tô rindo porque eu acho muito forçado, né, esse tipo de relacionamento. A pessoa se apaixona tão fácil, tão rápido, mas enfim. Quem sou eu pra falar sobre o amor dos jovens, não é mesmo? Enfim. Ele achou estranho, chamou a polícia, né, tá investigando e tal.
mas ele pega um aplicativo, que é o aplicativo de ondas. Isso existe na vida real, tá? Pra quem surfa e tá assistindo esse vídeo, vocês vão confirmar, né? Você consegue acompanhar as ondas, né? Por câmeras estrategicamente posicionadas na cidade, na região litoral, né? Aí você consegue acompanhar como que tá a ondulação e tudo mais. Aí ele pegou essa câmera que todos os surfistas ali aparentemente usam e ele viu o carro dela chegando onde tava, né? Que ele chegou lá e não tava mais ela, mas ele viu um outro carro voltando. Daí, bom, que carro é esse? Ele dá um zoom, é a caminhonete laranja ali do nosso amigo Tucker, né? Que é o assassino, e vê o logo da companhia dele, né? Que ele tem uma empresa que faz esses mergulhos, ele não é um cara tão anônimo assim. E ele vai, liga, ninguém atende, obviamente, mas ele vai até a empresa. Chegando lá, o barco, é que assim, ó, pra vocês entenderem, ele sempre leva o barco pra alto mar e mata as pessoas lá. Tem um conflito com ele, onde ela consegue machucar ele precisa voltar, ele deixa ela toda amarrada, a boca vedada, tudo, mas ele precisa voltar pro continente. Ele volta, estaciona o barco lá no cais, e o rapaz encontra o barco. Ele tá lá no barco, não encontra o cara, mas antes dele sair, ele escuta uns sons estranhos de metais, porque ela tava algemada, mas ela tava batendo com metais na cama e tal, fazendo barulho. Ele escuta. E quando ele entra no barco pra salvar, pra encontrar o que tá acontecendo, ele encontra ela lá. Ele, na hora que ele tá saindo pra poder pra chamar a polícia, aí a gente tem um embate do Tucker com esse rapaz, ele é o Moses, né? É o namoradinho dela aí. E eles saem na porrada, um momento muito louco. Quando o Moses estava quase matando o vilão, o assassino, tinha um senhorzinho que ficava ali no barco do lado, que escutou a gritaria, tudo, e foi ele ajudar. Esse senhorzinho mó tolo, nem fazia ideia do que o Tucker era um assassino. Ele até bate assim no rapaz, no Moses, né? Pra tipo, sai de cima, não sei o quê. Daí ele escuta a guria gritando. Quando ele vai lá, ele fala assim, meu Deus, Tucker, o que é isso? Quando ele vai, né, questionar, o Tucker levanta e mata ele, bota um gancho de ferro na cabeça dele, e enfim. E confronto, papapá, o rapaz é pego. Aí deu ruim, o resgate não deu certo, e agora vai ter o show de horrores novamente, né? Pendura o rapaz, tal, joga sangue na água, os tubarões vêm, daqui a pouco um helicóptero vindo, porque o helicóptero de resgate tá procurando, fazendo as buscas, e puta, tem que recolher tudo e fingir que tá tudo normal, aí beleza, mais um dia pro garoto, o garoto vai sobreviver, e daqui a pouco faz de novo esse rolê, aí ele inverte. Agora quem vai assistir a menina morrer é o Moses, e vai ver a mulher que ele ama, depois de 24 horas ser conhecido ela, vai assistir ela morrer. Beleza, a gente ficaria horrorizado sendo uma pessoa que a gente não conhece também, né? Tá tudo certo, mas é que, tipo, o filme tem 1h30, 1h40 no máximo, assim, daí eles constroem um relacionamento ali que podia ter sido... Assim, se tivesse um pouquinho mais de esmero no roteiro, talvez você não precisava abordar aquilo como uma paixão, e talvez mais como um tipo, porra, eu conheço essa pessoa, né? Eu vou tentar procurar por ela, e tenho interesse nessa pessoa, né? Quero entender o que tá acontecendo, por que ela parou de me responder, mas eles abordam como se eles já fossem namorados. Dá a sensação de que eles se gostam há muito tempo. Isso incomoda um pouquinho, mas enfim. É um filme de assassino que joga as pessoas pro tubarão matar, então, beleza. Eu entendo, gente, eu entendo totalmente, tá? O filme não se leva a sério, mas é só algo que eu tô compartilhando aqui com vocês que, poderia ter sido melhor construído, quem sabe até engrandecido esses grandes momentos de conflito, né? Daí tu teme mais pelos personagens, e quando tu teme mais, o filme te impacta melhor, né? Mas enfim, tudo certo. O tubarão que tá sendo atraído pelo sangue ali, e a menina pendurada acaba meio que ignorando, porque ela não se agita na água, ela fica calminha, ela controla a respiração, o tubarão esbarra nela, tudo assim, mas o tubarão não necessariamente vai matar uma pessoa só porque a pessoa tá na água, né? Isso a gente sabe que as chances são altas, mas também existe o risco do tubarão só ignorar, porque o ser humano não faz parte do cardápio, né, dos tubarões, até onde eu sei, né? Ele pode sim matar, pode sim até comer, né? Mas no geral, assim, eles buscam alimentos que fazem parte do dia a dia deles. Se tiver ali dando sopa, quem sabe eles atacam, né? Por isso que tem tanta gente que é atacada por tubarão e sobrevive, porque eles não terminam, né? Eles mordem, não é comida, vou embora. E, enfim, o cara fica puto. Porra, os tubarões não vêm. Daqui a pouco ele entende que os tubarões não atacaram porque tem um outro maior chegando. Um tubarão gigantesco dele. Agora sim, eu tava esperando muito por esse dia. E aí ele tá lá filmando e tudo mais. E tem vários momentos que a guria quase foge. Ela é muito esperta, ela é muito safa. Só que assim, por que ela não consegue fugir definitivamente?
Eu acho que, em vez de cair em conveniências de roteiro, aquelas facilitações de, pô, o vilão é imbatível, não. Pra ela conseguir tirar a mão da algema quando ela foge pela primeira vez, ela tem que arrebentar com o dedo dela, ela quebra o dedo, morde. Eu acho que ela arranca o próprio dedo, tá? Pra poder fugir. Eu vi pessoas na internet falando assim, pô, meio forçado arrancar o próprio dedo. Eu falei, cara, tudo que ela viu acontecer, né? E sabendo do potencial destrutivo daquele cara e dos tubarões lá fora, o teu dedinho, eu acho que é uma coisa que tu não vai se importar tanto em perder, sendo que isso poderia salvar a sua vida. Tem gente que fala assim, eu não conseguiria, tá tudo certo se você não conseguir também. Ninguém vai te julgar por isso. É difícil mesmo. É uma situação difícil. Mas não é uma situação implausível. As pessoas fazem coisas desesperadas pra se salvar. Então, beleza, ela arranca o dedo, foge. E, pô, só que tu também entende que isso fragiliza ela. Ela tá machucada, tá com dor. Eu não consigo imaginar o quanto sangue não perdeu ali fazendo isso, a fraqueza que dá, mas ela cai na água, vai nadando, ela nada até... porque assim, eles estão perto de uma ilha mais afastada e tal, tem uma galera fazendo uma festinha naquela ilha, e ela vai na direção daquelas luzes, ela até chega lá, só que o cara chega de barquinho, um barquinho menor perto delas, assim, mas a galera não vê, ninguém vê, cara, porque eles estão focados em outra coisa. Na prainha que ela tava ali, tinha só as banquetas com luzes decorativas, tá, porque é de noite, né, mas a galera tá dançando, não viram o que tá rolando na praia, ele tranca a boca dela e tal, e voltam pro barco. Aí que tem todo aquele espetáculo, tudo de novo e tal. Enfim, ela consegue se safar. Aqui eu achei bem patético, na verdade, porque assim, ó, tem aquele tubarão, o tubarão grande lá, o tubarão, não sei que tubarão que é aquele, é um tubarão bem grande, assim, bem grande. E ele tá ali meio que passeando ali e tal, ele afastou outros tubarões, e ela pega, tipo, tem uns tubarões menores que estão chegando primeiro, né? Daí o cara vai falar, ele pega um arpão e vai lá e fica afastando esses tubarões que são de menor porte e fica falando, não, hoje essa presa não é pra vocês, é pro outro, não sei o que, fica ali espetando. Só que daí engata num tubarão e cai na água. Ela pega esse arpão, já que ela tá na água, né? E usa pra se livrar. Quando ela se livra, ela cai, ela meio que afunda, assim, né? Aí o tubarão, o grandalhão, vem e passa por perto dela. Ali eu achei bem patético no sentido, tipo assim, ela não esboçou nenhuma reação, o tubarão só passou olhando por ela, dá um close no olho dele, e ele só ignora, só passou reto. Eu acho que também é plausível, né? Mas eles dão uma dramaticidade na cena para dizer, tipo assim, o tubarão olhou pra ela e pensou, tu é que nem eu, sabe? Tipo, solitário, os tubarões maiores são solitários mesmo. Assim. Dá essa impressão, tá? Dá essa impressão de que o filme quis dizer isso, apesar de não dizer, se você olha a cena, o frame, você... Que? Né? Faria mais sentido ele só passar reto e ignorar. Ele olhou, não é comida, não quero, eu vou embora, pau no cu, tá? Não é bem assim que é construído, então fica meio bregão assim, sabe? Quando eu li... Ai, que palha! Mas enfim, foda-se, beleza. Ela sai da água, volta pro barco. Se não tivesse... Cara, se ele só tivesse passado reto e ignorado ela, tava ótimo. Tava ótimo, não tem que botar a firulinha e... Não precisa. Porra, filme de tubarão, gente. Pelo amor de Deus. Ela é a escolhida. Ela é a escolhida pelo mar. O tubarão olhou pra ela e... tu é que nem eu. Sabe, rolou um negócio meio assim. Tosco. Mas enfim, ela sai e pega o assassino pelas costas usando um arbalete, né? Ela usa um arbalete, que é aqueles arpões de pesca submarina, né? Atravessa o peito dele, ele cai na água e o tubarão, de repente, olhou pra ele. Tu tem cara de vilão. Vou papar. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Vai lá e mata o cara. Como o arpão tem aquela corda de Kevlar que fica fixada no arpão, né? E o arbalete puxa ela cai na água e fica, puta, agora vai morrer também. Eu até pensei, caralho, o filme vai ser usado agora, né? Matou o vilão e matou a mocinha também. Só sobrou o Moses ali amarrado, todo fodido, né? Mas não. Ela conseguiu se livrar, voltou pro barco, fala pro Moses que tava desmaiado porque tá perdendo muito sangue e tal. Fala pra ele assim, não se vai. Tu me perguntou por que, se eu tinha razão, algum motivo pra voltar pra Terra. Agora eu tenho. Isso aqui... Pra que essas preguiças? Era só falar assim, acorda, safado, acorda, vagabundo. Vamos, demônio, precisa da tua ajuda, caralho. Daí o cara, né? Pronto, tá tudo certo. Não precisa criar romancezinho, não precisa. Não precisa. Mas tá bom, beleza. Aí deu tudo certo. O Moses foi salvo.
e tá tudo certo. O vilão morreu e os tubarões merendaram. E acaba o filme assim. Porra, que filme legalzinho de ver, cara. Eu achei gostosinho de ver, tá? É um filme legal pra te ver com teus amigos, com teu pai, com a tua mãe, com aquele teu parente que foi atacado por tubarão. Cara, é um filme que agrada, assim, sabe? Ele é divertido, ele tem uns momentos de tensão legal, assim, sabe? Ele não é tenebroso. Não, cara, eu vi gente malhando pau, tá? Eu achei ele bem divertido. Meu Deus, o que tem de filme ruim de tubarão aí? Que é, pelo amor de Deus, cara. E tu vê que, assim, ó, o tubarão, no final das contas, nem é o vilão do filme, né? O vilão é o Tucker, malucaço ali, fazendo uma coleção de prêmios com o cabelo da mulherada que ele mata lá, jogando pros tubarões. E isso, o terror é ele. O animal perigoso é o ser humano, sempre foi, né? E acho que é legal, um bom filme, cara, bem divertido pra assistir, assim. Tu assiste o filme e fala, pô, ele passa rapidinho, 1h30, 1h40 no máximo. E é mais um pra coleção de filmes de tubarão e também é mais um filme pra coleção de serial killers, né? Então ele é um híbrido das duas coisas. Eu acho que essa mistura é criativa, é diferente. A gente já viu em outros filmes pessoas insanas, né? Psicopatas usando animais para fazerem crueldades, né? Cães famintos, né? Matando pessoas. Me lembrou, sabe de quem? Vocês já assistiram Game of Thrones? No Game of Thrones, talvez eu dê um spoiler de Game of Thrones aqui agora, tá? Mas tem um personagem específico, eu não vou dar nomes, então. Se você assistiu, você vai lembrar de quem eu tô falando. Se você não assistiu, tá tudo bem. Mas basicamente é um cara que ele cria cães de caça, aqueles cães que ele usa pra caçar as pessoas. E em Game of Thrones é uma série medieval, né? Então tem um cara bem maluco lá que ele cria cães, ele usa os cães dele, ficam dias sem comer, semanas. E ele solta pra caçar as pessoas, e quando pega as pessoas não sobra nada, né? E ele faz isso, às vezes ele pega inimigos, também políticos, e joga naquele canil que ele tem com esses cães famintos e chablau, né? Ele vai ter um destino muito parecido, inclusive. Vai saber se o escritor desse roteiro não pensou ali no Game of Thrones e falou, caralho, que legal que seria um filme de terror sobre isso, mas como eu sou australiano, vamos trabalhar com os predadores naturais aqui da nossa região, né? Cara, a Austrália tem uns animais exóticos, né? Minha nossa. Acho que nunca fizeram um filme de terror com cangurus, né? Tá aí, ó. Fica a dica. It's a fucking massive room. Bom, quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Caso você tenha gostado, não se esquece de deixar o like. Peço também que compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de filmes de terror, né? Esse canal aqui ele é feito para falar sobre filmes de terror, ficção científica, suspense, fantasia, e é um canal novo, né? Então, assim, ó, se você tiver alguma ideia de filme que você gostaria de ver um review, uma análise, alguma resenha, um estudo de simbolismo, metáforas, algo desse tipo, compartilhe aqui comigo, deixe nos comentários. O seu comentário me ajuda muito, tá? O YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Eu tenho uma meta. Essa meta é chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Tô contando com você e com você também, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.